E salvação falou ao tirado, dizendo: salvação, né, é a minha tradução para o nome de Deus, não para a palavra Deus, mas para o nome dele, por conta primeiramente do nome de Jesus, significar Jeová é salvação. Então, como essa palavra é Jeová, eu comecei a colocar salvação. E o texto começou a ter encaixes muito interessantes, que nós vamos ver a seguir aqui. E não é qualquer salvação, é salvação no momento da cruz. Então, de forma interpretativa, você poderia até chamar de crucificação. Mas, como o objetivo de Cristo ser colocado na madeira da cruz é salvação e o nome dele é salvação, então eu chamo de salvação. Acaba tendo o mesmo nome, Jeová, que eu chamo como salvação, e Jesus no Novo Testamento, que eu chamo também como salvação. Então, e salvação falou ao tirado. Tirado é Moisés. A fama dele é tirado porque ele foi tirado da água. Tá? Lembrando que eu também traduzo a palavra nome como a palavra fama por conta de como ela é usada, tanto pelo contexto do hebraico quanto pelo contexto do grego na Bíblia. Então, salvação falou ao tirado, dizendo: fale aos descendentes do persistiu com o grande pastor. Descendentes é a real tradução da palavra filhos. Em algumas traduções, eles vão simplesmente arrancar essa palavra e chamar eles de israelitas. Mas a palavra de fato está lá. E o texto, literalmente, ele não usa esse jeito gentílico que nós usamos. Ele usa, literalmente, a palavra que é usada para descendentes. Muitas traduções vai estar filhos, mas filhos nós chamamos a geração seguinte. Isso aqui são várias gerações depois. Então, por conta de todo filho ser um descendente, mas nem todo descendente ser um filho, eu chamo de descendentes. Então, na minha tradução, a palavra filho não está, por conta do óbvio uso dela, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E persistiu com o grande pastor é Israel. Esse é a fama dele. Depois de ter sido Jacó, ou segura calcanhar, passou a ser persistiu com o grande pastor por causa de um embate que ele teve com o anjo do Senhor, que eu traduzo como informante de salvação, porque a palavra Senhor, como ela é usada na Bíblia tradicional, é como eu traduzo como salvação. Eles traduzem Jeová como Senhor, eu traduzo Jeová como salvação. E diga a eles que vão fazer para si franjas nas bordas dos trajes deles, pelas gerações deles. E eles vão pôr sobre a franja da borda um cordão azul céu. Eu também, outra palavra que eu também faço questão de não usar é a palavra roupa, porque especialmente quando ela é usada nesse sentido aqui, eu tenho uma palavra que é usada para roupa, mas ela é pouquíssimo usada. Porque a palavra traje, ela tem um encaixe diante de ser disfarce, e é o que transmite essa palavra no hebraico tradicional, é que é alguma coisa que você coloca como um traje, então o encaixe como traje fica melhor por causa disso. E olha que interessante que ficou a palavra franjas aqui. Nas traduções tradicionais vocês não vão ter franja. Ah, não, tem sim. Ah, uma delas tem franjas. Legal, legal. É, tem duas aqui que tem franjas. Legal, tem uma das traduções que não tem franjas, mas é de fato a palavra franjas. E fica legal, porque ó, 39. E vai ser para vocês por franja, para que vocês vejam e pensem em todas as determinações de salvação. Então é aquilo, porque uma franja tá bom, tá na roupa, e eles estão vendo na roupa, mas uma franja também é algo que a pessoa que tem vê, porque tá sempre ali. Então, o encaixe ficou muito legal, mas eu não tinha lido que as traduções tradicionais tinham também traduzido como franja. Legal. E aqui, ó, aqui é outro lugar. Salvação é a minha tradução pela palavra Senhor. Nas traduções tradicionais, vocês vão ter mandamentos do Senhor, mas são as determinações de salvação. Lembrando que Jeová sendo salvação, aqui você tem o duplo sentido, porque é a determinação que vai te manter salvo, então é a determinação de salvação, a determinação do salvação. Então aqui é um dos lugares que nós temos duplo encaixe.
e façam elas, e não investiguem atrás do coração de vocês, e atrás dos olhares de vocês, atrás dos quais vocês são promíscuos. Ok. Agora, por que que Salvador Salvação considera essas coisas do ponto de vista de promíscuo? É porque qualquer coisa que você alimenta o seu coração de uma forma significante, que não seja com salvação, aquele sentimento puro de quando você ora e você busca, qualquer coisa que você alimenta de uma forma que te motiva, é considerada promiscuidade, porque o lugar do seu coração é a salvação e não as coisas deste mundo. Então, é como você estivesse, é como se ocorresse na questão entre homem e mulher também, quando acontece essa entrada diante de coisas que não são para, né, entrar, é lá também se encaixa nisso diante do coração, de como funciona isso no coração, que o lugar do coração é para o grande marido, que é o Salvador salvação. E a mesma coisa acontece lá embaixo, tá? Então, é esse o sentido, é por isso que ele chama, essas coisas que alimentam o seu ser, a sua alma, de promiscuidade, porque você está colocando algo no seu coração que não deveria estar lá. E investigar e fazer as coisas atrás das vontades dos corações e dos olhos é um tipo de alimentar. Aqui, ó. Para que vocês pensem e façam todas as minhas determinações, e fiquem puros para o Salvador de vocês. Agora, nas traduções tradicionais, isso aqui vai estar completamente diferente. Ó, vai estar para que lembrem de todos os meus mandamentos e cumpra, e seja santos ao vosso Deus. Tá? Só que a palavra santo, ela teve um viés religioso mudado diante do que nós vemos ela. Culturalmente, nós vemos algo santo como algo que ascendeu de uma forma que virou uma imagem e tudo. E não é isso. A Bíblia, ela usa realmente a palavra puro. Tem uns que falam que significa separado, mas me parece ser puro porque está separado de impureza, então puro. E, e aqui, lembrem, não é lembrar, é para você pensar nessas determinações, porque essas determinações, ela tem certos encaixes diante de reconhecer Jesus, salvação na cruz. Então, é no pensar, não é simplesmente para lembrar e deixar, ah, tá. Lembrar é muito passivo diante de como essa palavra é usada no bom livro. Então, é para pensar e fazer as determinações. Agora, por exemplo, é aqui, ó. Lembrar e cumprir. Obviamente, se você cumpre, você está lembrando, então seria redundante. Então, não faz sentido isso aqui ser lembrar. É aqui, ó, todas usam lembrar para esse verbo. Lembrar é muito passivo, é muito: "Ah, lembrei", tá. Não, é para você pensar naquilo. Não é para você apenas fazer aquilo, é para você pensar naquela coisa, porque tem esses todos encaixes que eu comento com vocês. E quando você pensa naquilo e faz as determinações, e não apenas lembram e faz, porque lembrar e fazer, obviamente fazer, você tem que lembrar antes, para você pensar, refletir sobre essas questões. Então é aqui agora, ó, Números 15:41. Esse é um dos versículos que eu falo que salvação se encaixa como Jeová e Salvador se encaixa como Deus como uma luva, tá? Porque aqui vocês vão ter o seguinte, na minha tradução: Eu sou salvação, o Salvador de vocês, que fiz vocês saírem da terra do sitiado, para ser o Salvador de vocês. Eu sou salvação, o Salvador de vocês. Você vê que o propósito dele é salvar. Agora eu vou ler as traduções tradicionais. Uma das traduções tradicionais. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Você sente a diferença, tá? Aqui, essas palavras, elas têm um propósito. Ele está explicando que eu salvei, eu que salvo, eu sou o Salvador e eu sou a salvação. É um gesto de poder e é um gesto de acolhimento, e isso reflete exatamente quem Jesus, salvação, Cristo foi na terra. Então, a tradução da palavra Deus é a palavra Salvador e a tradução de Jeová é a palavra salvação. Lembrando que, em outros versículos da Bíblia, nós vamos ver constantemente, né, que nas tradicionais eles usam e o Senhor enviou e acontece algo ruim.
Quando você coloca e traduz de forma correta como salvação, você lembra do quê? Que o propósito de qualquer ruindade que acontece, ou que aparente ruindade que acontece, é para salvar alguém. Para salvar os deles, ele destrói qualquer outra coisa que precisa ser destruída, que não está de acordo com as determinações dele. Ele não mede poder para salvar os dele. É por isso que é sempre importante lembrar: Jeová, Jesus, salvação, e Deus, Salvador. Quanto mais isso for lembrado ao decorrer do bom livro, melhor. Até porque esse é de fato o significado das palavras. Então, aqui vocês veem que a intensidade diferente de como esse versículo é tratado, tá? Ó, vou ler de novo. Eu sou salvação, o Salvador de vocês, que fiz vocês saírem da terra do sitiado, para ser o Salvador de vocês. Eu sou salvação, o Salvador de vocês. É como se ele estivesse clamando: olha, quem salva sou eu. Eu quero salvar vocês, eu quero ser o Salvador de vocês e a salvação de vocês. Faz sentido chamar Jeová, o Senhor, como está nas Bíblias tradicionais, de salvação. Faz sentido chamar Deus de Salvador, conforme eu mencionei no primeiro episódio. Está inscrito até nas criaturas, que quando você salva um cachorro de uma situação e você alimenta ele, ele passa a te tratar com uma adoração que é incompreensível. E com qualquer outro animal, eles adotam uma certa adoração diante de quem salva eles, que é como se fosse uma adoração entre como deveria ser o relacionamento entre o homem e o Salvador Deus.